Vamos lá, pessoal. Bem, muita boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando nessa live aqui maravilhosa para a gente falar sobre família e os reflexos da família na empresa familiar. Felipe, meu grande amigo, meu cliente, seja muito bem-vindo aí à live. Uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci já na minha vida. E para a live de hoje eu tenho como convidada a Bárbara, essa coach de família maravilhosa, de casais, de pais e filhos. É um prazer muito grande, Bárbara, ter você aqui na live comigo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Antônio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite. É um privilégio estar com vocês. E com certeza vai ser uma live maravilhosa, uma noite incrível, né? Que já está sendo, vai continuar ainda nas nossas vidas. E a gente está aqui para contribuir, para transbordar na vida de vocês e realmente fazer né, dar a nossa contribuição. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Sou eu que agradeço o convite, Antônio. É isso aí. Pessoal, vamos começar falando do momento mais importante na vida de uma empresa familiar, que é o processo de sucessão. O processo de sucessão que muitas vezes provoca uma mudança muito drástica numa empresa, então tem que ser algo feito com muito cuidado, muito bem planejado. E a sucessão familiar, por que ela é o momento mais importante? É quando você muda a liderança de uma empresa, você muda a cultura, você muda processos, você muda sistemas. O processo de sucessão, Fabrício, seja bem-vindo. O processo de sucessão é um momento extremamente delicado e aguardado na vida de uma empresa familiar. Na sucessão, ou a família atinge o próximo nível da alta performance, ou muitas vezes ela decai, ela cai um pouquinho, sente, ou às vezes ela pode até vir a sentir sérios problemas financeiros e organizacionais por causa disso. Bárbara, costumo me perguntar, Antônio Carlos, quando é que a gente tem que começar o processo de sucessão? Eu costumo responder o seguinte: desde quando você ficou sabendo que a sua esposa ficou grávida. Muito bom. Por que eu costumo dizer isso? Primeiro porque você tem que começar a criar uma conexão lá com o feto desde cedo, ele reage aos estímulos do ambiente externo. Uhum. E conexão é o que você mais precisa com os seus filhos, com os seus parentes, quando você vai trabalhar em família. Sem conexão, algumas pessoas chegam a falar de rapport, nada acontece dentro de uma empresa familiar, fica muito mais difícil trabalhar. E às vezes a gente acha que na família existe rapport suficiente para trabalhar em conjunto, mas na verdade está falhando, não é isso, Bárbara? É verdade. Na verdade, essa conexão entre os membros da família, ela se estende à empresa. Então, se ela não acontece dentro da família, é bem provável que na empresa, aí mesmo que ela não vai acontecer. Porque os desafios são maiores, são desafios diferentes, e não adianta, né? Quando a gente fala de instituições, por mais que a gente entenda, Antônio, que as empresas, elas realmente são instituições importantes, né, na nossa sociedade, são instituições que fazem parte, né, da nossa vida. Na verdade, as maiores instituições do mundo não são as empresas, por incrível que pareça, né? Não é a Apple, Claro. o McDonald's, a gente pensa em grandes instituições, a gente pensa às vezes em empresa, né? Tipo, cite grandes instituições, perguntar para 90% das pessoas para responder um questionário. Escreva aqui as 5 maiores instituições da Terra, né? Elas podem responder McDonald's, Coca-Cola, né? A gente pensa logo em grandes empresas que são obviamente, grandes instituições também, com certeza. Mas as pessoas elas vão esquecer de colocar naquela folha a maior instituição do planeta, que é a família dela. Então, assim, a família ela é o nosso maior reinado, né? E para que esse reinado ele fique realmente sólido e ele, inclusive, reverbere na própria empresa, a família tem que estar sólida primeiro. A conexão é o principal, porque a conexão é o elo, é o que faz as pessoas passarem de pessoas que vivem no mesmo ambiente, que só compartilham a mesma casa e crescem juntas, enfim, do que pessoas que realmente são uma unidade, é um time, é uma coisa muito mais unida, né? Porque na empresa os líderes às vezes querem muito que o time fique unido, né? São pessoas, né, diferentes. Mas quando a gente tem essa união da família genuína e leva isso para a empresa, é um elo que já existe, então é uma força muito mais poderosa.
Você não acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza nisso. Verdade. Eu costumo dizer que nossos dois maiores patrimônios são, primeiro, família. Eu sempre coloco a família em primeiro Aham. e depois empresa. Agora, por que eu coloco a empresa como segundo, até na frente dos amigos? Porque a empresa é de onde você tira o seu sustento, a sua família depende da empresa. E eu costumo falar o seguinte, que a empresa ela tem que ser uma ferramenta, a empresa familiar tem que ser uma ferramenta de união e harmonia entre os membros, e não de destruição. Se a empresa Exatamente. familiar ela tem esse potencial, então ela tem que vir em segundo lugar, Com certeza. e não os amigos. É verdade. Ela tem que servir para unir, né? E não para afastar. Quando a gente fala de união e unidade, tem até um vídeo que eu coloquei no meu canal do YouTube, que é o vídeo do purê de batata, que é bem interessante, que ele fala a diferença disso, né? De pessoas que estão só unidas, né, por circunstâncias, por questões externas, e pessoas que realmente são uma unidade. Então, quando a gente transfere essa unidade da família para dentro de uma empresa, o resultado é grandioso. Essa empresa ela vai assim explodir na Terra, porque ela vai pegar a força mais poderosa do universo, que é a força e a conexão entre os membros de uma família. Ei, Bárbara, deixa eu falar uma coisa aqui que você vai Vamos lá. gostar. Aham. Eu tive essa ideia agora, tá? Esse Tá, aqui é o meu vamos lá. livro que eu lancei pela editora da FGV, Aham. fruto da minha tese de doutorado e da minha experiência de trabalhar com a minha família. Os 3 últimos capítulos dele não são apenas para quem trabalha em empresa familiar, mas Uhum. também servem para quem tem família, ou para quem tem filho, melhor dizendo, para Sim, ajudar sim. você a melhorar o relacionamento com os filhos, que é um tema que eu Uhum. sou muito apaixonado, essa questão de relacionamento entre pais e filhos. O Felipe Caiado, que está aí, já me viu várias vezes, que é meu cliente, falar sobre isso, que ele é pai de 3 filhos. Ele já me Aham. viu falar sobre isso várias, inúmeras vezes, inclusive já viu o filho dele lá no escritório dele, inclusive. Então, eu sou apaixonado por esse assunto. E quem não tem filho, ajuda você a melhorar o relacionamento com seus pais. Os 3 últimos capítulos eu escrevi com base na psicanálise. Eu não costumo falar muito do meu livro nas minhas lives, então eu acho que até é o Aham. momento oportuno de voltar a falar do meu livro, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você trabalha. Com certeza. E quando a gente fala nessa conexão de filhos, essa criação, né? Porque é muito mais do que você só pegar, né? Receber a dádiva de ter uma pessoa e colocá-la no mundo, vamos dizer assim. É uma coisa que você potencializa sempre a décima. Eu sempre falo isso, né? Os filhos, eles são potencializados a nossa décima potência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito amorosa e eu passo isso pro meu filho, ele vai ser amoroso 10 vezes mais que eu. Vai ser sim. Se eu sou uma pessoa insegura e eu passo pro meu filho essa insegurança, ele vai ser 10 vezes mais inseguro do que eu. É uma coisa que eleva, assim, sabe? É uma coisa que potencializa de forma absurda. Então, eles não são apenas o nosso reflexo, eles são a nossa potência. Então, quando a gente entende essa força, a gente realmente percebe o quanto a gente pode contribuir para que os filhos eles sejam assim. Não é que a gente vai depositar nos filhos as nossas frustrações e nossos sonhos, não é isso. Mas é a gente entender que eles podem refletir e potencializar é o legado que você deixa no mundo, né, Antônio? É aquela coisa, eu vou passar por aqui e vou deixar uma pessoa que vai ser 10 vezes melhor que eu, que vai, se eu conseguir fazer grandes feitos, meus filhos têm que fazer feitos ainda mais grandiosos, porque eu preparei eles para isso. Por meio da conexão, por meio da união, por meio dos valores que eles veem em mim. É importante quando a gente fala de criação de filho, a gente entender isso também, Antônio. Sobretudo as crianças mais novas. Para as crianças até, no máximo, até 3 anos, de 3 para frente que começa a virar um pouquinho essa chave, né? Do literal do concreto, abstrato. Mas para as crianças ainda muito novinhas, sobretudo nos primeiros anos de vida, que são os mais determinantes, os valores são os próprios pais. Quantos anos você falou que vira chave? Quando a gente fala em termos de virar chave, de Ah, 3 para tá. 4 é quando acontece Tá. essa coisa mais sólida, né? Da questão dos valores, Tá. né? Pessoal, quem E... tivesse. Rapidinho, Bárbara, deixa eu só fazer uma Aham. solicitação para quem estiver assistindo. Pessoal, para quem está nos assistindo, tem um coraçãozinho bem aqui no canto direito inferior do vídeo. Aperta nesse coraçãozinho aí várias vezes para bombar, para Com certeza. divulgar nossa live aí no Instagram. Tem um aviãozinho bem aqui no meio do teu celular.
clica aí nesse aviãozinho, pessoal, para compartilhar essa live, para trazer as pessoas para Ó, cá. Que tem gente, os tem pouca coraçõezinhos gente aí. subindo. É Isso isso aí. aí. Tem pouca gente aí na internet falando de família e empresas familiares, então bora ajudar essas pessoas. A maioria das empresas no Brasil e no mundo é familiar, mas poucas pessoas estão falando sobre esse assunto, ainda mais relacionado com família. Então bora ajudar os Com outros com esse tipo certeza. de conteúdo. E fiquem à vontade, qualquer pergunta que vocês tiverem, comentário, participem aqui com a gente, que a gente faz esse bate-bola, nós dois aqui com vocês. Vai lá, Bárbara, Com continue aí seu certeza. raciocínio. Então, eu estava falando em relação aos valores, né? Então, para as crianças pequenas, sobretudo até 3 anos, né? Que é onde a gente tem de 3 anos para frente, elas já começam a ver mais os valores externos. Elas observam, né, a comunidade, outras pessoas. Mas, sobretudo, até os 3 anos, os valores são os pais. Tipo assim, então, por exemplo, minha filha ela tem 2 anos, né? A Maitê. Então, na idade que ela tá, por exemplo, tudo que ela tá construindo, o que que é amor, o que que é cuidado, os valores, todos os valores, inclusive o que que é medo também, tudo ela está aprendendo, né? E na verdade os valores que ela está absorvendo nessa faixa etária, crianças são esponjas, né? O valor sou eu. Tipo assim, o que que é o amor? Ela não entende. O amor é a própria mãe e o próprio pai. A gente personifica isso. Então, quando a gente entende, quando você falou aquela frase nesse da live que eu achei fantástica, quando começa uma sucessão familiar, começa quando a mulher descobriu que está grávida. E a gente sabe que, na verdade, desde a barriga, a criança já reconhece a voz do pai, ela já recebe aqueles estímulos, ela começa a criar conexões neurais, sabe, Antônio? Essas trilhas neurais que vão determinar a vida dela. E são coisas muito profundas, que são criadas desde a vida intrauterina. Então, quando a criança percebe que realmente os valores são os próprios pais nessa faixa etária, você está preparando o seu filho para a sucessão da sua empresa. Porque às vezes depois, quando o filho atinge, né, a idade da adolescência, e na adolescência acontece o inverso, Antônio. Lembra que eu falei que de 0 a 3 anos os valores são os próprios pais para as crianças. Quando a criança chega na adolescência, se ela não tiver uma base muito fixa do que foi lá na primeira infância, ela pega os valores externos, ela inverte a chave, tchum, na adolescência. Então, tipo, o valor passa a ser quem está lá fora. Então, ela começa a olhar e procurar e fazer essa busca de identidade na comunidade externa. Isso acontece na adolescência. Então, lá na primeira infância, não teve essa solidificação bem intensa de valores e o adolescente não tem referência, ele fica perdido. Então, por isso que ele fica desesperado, querendo pertencer em alguma tribo, porque ele às vezes não teve essa referência de valores lá na primeira infância. Aí, quando o adolescente está nessa fase, de repente já depois ficando na fase jovem, né, já indo para adulta, e o pai quer passar o bastão da empresa e falar, meu filho não quer, ele não aceitou, e começa a ter conflitos, é porque às vezes esse terreno não foi preparado antes com a conexão e com os valores. Entendi. Você está falando isso daí, eu estou lembrando de uma outra coisa. É por isso que eu acho importante você começar a levar o teu filho para a empresa desde pequenininho, quando ele está desde criancinha, para poder internalizar esses valores melhores na mente dele. Assim, é sempre bom você conviver com seus filhos nos mais variados ambientes. Dentro de Sim, casa, no shopping, no parquinho, na praia, no museu. E também, por que não na empresa? A criança brinca com qualquer coisa em qualquer verdade. lugar. Ah, não, e na empresa ela vai se entediar. Vai nada, leva. Eu não faço um pré-julgamento da criança. Nunca subestime uma criança. Eu sempre falo isso para quem tem filho. Nunca subestime. Então, assim, você quer que o teu filho venha de boas bases, tenha uma boa base de princípios e valores, conviva com ele, procure conexão com ele em diversos ambientes. Porque o ambiente até ajuda você a se conectar melhor com o teu filho e vai fazer com que a sua história entre na história dele. Entende? Exatamente. Então, isso é muito bonito. E para complementar a sua fala, quando você falou de levar a criança para a empresa, né, de fazer ela começar a entender aquele ambiente, eu queria complementar com uma coisa que eu acho que vai ser bacana também. A criança, além dela personificar os valores nos próprios pais, elas não fazem o que a gente fala para elas fazerem. Elas fazem o que elas veem a gente fazendo. A gente, às vezes,
essa chave a gente não vira quando a gente se torna pai e mãe, às vezes. A gente quer falar, filho, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não, né? Esse desespero. E a gente esquece que, na verdade, eles estão observando a gente o tempo inteiro e vendo como que a gente age. Então, se essa criança também, Antônio, ela vive numa casa, que ela vê o pai chegando em casa todos os dias, estressado, reclamando, gritando e nervoso, e só reclamando da empresa. Qual você acha que vai ser o cenário mental? Isso uma criança já um pouquinho maior, né? Isso já lá pro 8, 7, a partir de 7 anos, né? 7, 8, ali na finalzinho da primeira infância. Essa criança já tem um entendimento das situações, né? Na verdade, as crianças até mais novas já têm. Então, se ela passou a vida toda vendo aquele pai chegar em casa, sabe, chateado, com raiva do trabalho, o que ela vai achar que é a empresa? Vamos pensar aqui junto. Ela vai achar que aquilo ali é a tragédia da família dela. Ela vai falar assim, gente, esse lugar que meu pai vai de manhã e volta à noite é um lugar que só traz dor, só traz raiva. Então ela vai crescer com um verdadeiro, assim, repúdio da empresa. Raiva. É muito comum herdeiros de empresas familiares não querendo trabalhar na empresa. E os pais ficam revoltados com isso. Eles dizem assim, eu construí isso para os meus filhos, eu fiz isso por vocês, para vocês. Imagina, isso deve ser muito comum mesmo. Aí teve uma vez um cliente meu que ele estava desesperado, Carlos, me ajuda, o que eu faço? Aí eu, para lá, antes da gente tentar encontrar uma solução, se é que ela existe, como é que o senhor chegava como é que o senhor chegava em casa quando o seu filho era criança? Ah, Antônio Carlos, a vida era muito difícil quando meu filho era pequeno. Eu sofria para pagar as contas, a empresa só dava prejuízo, eu tinha processo, eu tinha não sei o que para resolver. Eu falei, então pronto, é porque o senhor sem querer, não foi de propósito, que eu sei que o senhor quer o melhor para o seu filho. Inconscientemente o senhor colocou uma imagem negra da empresa na cabeça do seu filho. Então o seu filho criou Ele plantou repúdio. Isso. Exatamente. Foi sem querer que o senhor fez. Agora, para mudar isso, é complicado. Que dá para tentar reverter isso, dá, mas é muito difícil. E uma outra coisa aí que você falou que me lembrou de uma outra situação. Tanto uma cliente minha de um treinamento que eu fui dar aqui no interior do Rio de Janeiro, eu fui dar um treinamento numa faculdade, ela estava lá, quanto um outro cliente meu uma vez me perguntou assim, antes de eu responder, antes de eu dizer o que foi que eu contei para eles, eu quero ver a tua resposta. Porque o que eu falei para eles tem a ver com a postagem que, coincidentemente, eu fiz hoje nas minhas redes sociais. Espalhei Facebook, LinkedIn, Instagram. Eles me perguntaram o seguinte, Antônio Carlos, eu quero que o meu filho goste de estudar. O que eu devo fazer? Primeiro o que tu você responderia? Eu responderia, você gosta? Eu responderia isso. Não sei se é essa que você está esperando a resposta. A resposta que você espera. Na primeira vez que eu respondi isso na minha pergunta, eu respondi assim. Eu respondi com a pergunta. Você também estuda? O teu filho também te vê com um livro na mão? Só que depois eu fiquei assim, caramba, eu não deveria ter respondido dessa maneira. Porque a reação da mãe na mesma hora... Você respondeu que ele não queria ouvir, né? Ele não queria ouvir isso. Não, porque assim, a reação da mãe foi de tanta frustração que depois eu fiquei, putz, eu deveria ter pegado mais leve com ela. Aí quando foi um pai, numa outra experiência que me perguntou isso, aí eu já fiz um pouco mais de cerimônia, eu não dei uma resposta já curta e direta. Mas é uma verdade. Qual foi a postagem que eu fiz hoje nas minhas redes sociais? Foi sobre liderança. Que a melhor maneira de você liderar é através do exemplo, do comportamento. Os teus funcionários, os teus colaboradores vão estar o tempo todo olhando como tu te comporta. E no inglês existe um ditado que se chama walk the talk, ou seja, você tem que fazer o que você fala. Se você não fizer o que você fala, você vai estar sendo incoerente e vai perder o respeito dentro de uma empresa. E a mesma coisa acontece com os herdeiros. E acontece até mais com os herdeiros isso do que com os pais, propriamente dito. Porque os pais já conquistaram um certo respeito, um certo nome no mercado. Os filhos ainda não. Eles entraram na empresa pelo fato deles serem filhos do dono. Então, o filho do patrão é a nossa nomenclatura quando a gente entra na empresa dos nossos pais, mas a gente só se mantém pela competência e quando a gente conquista a nossa legitimidade dentro da empresa familiar.
Exatamente. E em relação a isso, fazer o que fala, tem um ditado popular, na verdade, assim, os ditados populares, o nome já fala, né? É difícil você pegar um que dê para salvar. E tem um que fala aquelas frases, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não existe. Quando a gente Não. fala em criação de filhos, quando a gente fala não só em empresa, quando a gente fala em família mesmo, quando a gente fala em relações humanas, não tem como a gente ficar usando isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não dá. Porque, assim, é uma coisa que é automática, o Antônio. E por mais que as pessoas tentem segurar esse discurso por um tempo, ele não se sustenta. Porque com o passar do Não. tempo, a pessoa vê verdadeiramente quem você é. Então, na empresa, às vezes, mesmo que um dono da empresa, que um líder, ele tente passar uma coisa que ele não vive, as pessoas vão perceber com o passar do tempo. E aquilo vai cair por terra e toda a credibilidade que ele tentou construir, tudo vai ser derrubado. Então, a questão é, você precisa ser a sua empresa. Eu acho que isso é bem profundo, sabe? Igual quando a gente fala assim, a empresa quebrou. Né? Eu estava até ouvindo uma palestra esses dias do seu ramo também, na questão de empreendedorismo, né? E a pessoa falou isso, ela falou assim, empresas não quebram. As pessoas falam, a empresa tal quebrou, a empresa não quebrou. O que quebrou foi a mentalidade do dono, porque a empresa é ele. Isso é muito profundo, porque a gente sempre Isso. atribui, né? Ah, a empresa X quebrou. Não, foi o dono. Porque a empresa é uma Ah. pessoa, né? Então, quando a gente entende que a pessoa, ela tem que viver aquilo, né, de maneira profunda, isso vai refletir na família também, com certeza. Praticamente todos os problemas de empresa familiar vêm da família, não tem jeito. Ah, o Não tem problema da minha jeito. empresa é aumento de custo, é falta de venda, é clima organizacional ruim na empresa. Beleza, mas como é que tu te relaciona com teus filhos na família e Com como é que tu certeza. leva isso para a empresa? Porque você vai se refletir nos resultados da empresa direto e diretamente. Não tem jeito, não tem como separar totalmente o que é empresa e família. Não tem. Principalmente entre micro e pequenas empresas. Esquece, você não consegue. As grandes têm dificuldade com isso, imagina as micro e pequenas empresas. Exatamente. E na vida a gente tem dificuldade com isso. Se você pensar, até pessoas que trabalham com pessoas que não são da família. Quando elas têm uma briga em casa, quando elas têm uma dificuldade com o marido, com o filho, quando elas vão trabalhar, você percebe que a pessoa não está bem. Se você tiver uma intimidade com ela, você fala, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. E olha que às vezes a empresa nem é familiar, em empregos normais, assim, né? Vamos dizer, em outros tipos de emprego. A pessoa percebe, porque você já mudou, você trouxe aquilo com você. Agora imagina você trazer esse conflito com você, com uma outra pessoa que faz parte daquele conflito e também tá ali. Com Entendeu? Então, certeza. aí a situação ela vai cada vez mais aflorar e potencializar. Isso aí não tem como. Agora, Bárbara, uma coisa que eu estou fascinado com meu filho de 4 anos é o Aham, seguinte: isso não deixa de ter a ver com a postagem que eu fiz hoje, mesmo que indiretamente, mas tem a ver. O sim, meu, o meu filho, ele é assim, ele quer confirmar na prática se aquilo que eu disse é verdadeiro. E exatamente. depois, se passa alguns dias, ele do nada toca num assunto e pergunta: é assim, né, papai? Aí eu digo: é. Aí eu me pego na seguinte situação: opa, eu tenho que andar na linha. Eu tenho que andar na linha. Exatamente. Porque se eu abrir uma exceção só, Eles já vai observam. embaralhar a E a cabeça do memória garoto. deles, exatamente. É, Em traz rel- insegurança, né? Tipo assim, para ele as coisas têm que, para eles as coisas têm que ser totalmente coerentes. Não pode ser meio coerente, não pode ser 70% coerente, tem que ser 100% coerente. O discurso com a prática e o tempo depois daquilo que você falou aquele assunto na primeira vez. Com certeza, não só para ele, Antônio, para todas as crianças. Sabe o que nós somos para as crianças? A gente não entende a Ah, profundidade disso. Mas para os nossos filhos, nós somos uma caixa de significado. Do mundo, de tudo. E só que assim, a gente não entende às vezes isso, a gente às vezes fica e a criança nessa idade de 4 anos, não sei se seu filho tem essa característica, mas se ele não tem, daqui a pouco ele já vai ah. começar a ter, mas pelo que você falou, já percebi que ele tem. A criança de 4 anos, ela pergunta o tempo inteiro. Isso confirma ou não? Pergunta muito? Ele pergunta Pergunta. muito? Demais, É direto. da A idade de tagarela às 4 vezes. anos. E exatamente, entre 4 e 5 anos, Antônio, é quando isso está no ápice. Então, assim, a criança, ela é uma caixa de perguntas, é o
tempo inteiro. Pai, o que que é isso? Pai, mas por quê? Pai, que não sei o quê. E às vezes, a gente no dia a dia, né, naquela correria, a gente não tem a paciência de explicar. Ou então a gente fala uma coisa achando que a criança não vai entender, dando uma resposta rasa, superficial. E depois, quando a gente fala de uma outra forma, ela confunde. Ah, mas ele falou que era isso, agora ele tá falando que é isso? Então você começa a embaralhar os significados na cabeça da criança nessa fase, que é uma coisa absurda. Então, assim, é uma fase realmente desafiadora, porque a gente sabe que, ainda mais agora, né? Pandemia, trabalhando em casa, home office, é uma loucura. E a criança o dia inteiro perguntando tudo, Antônio. Mãe, o que que é isso? Pai, o que que é isso? Não, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí quando o pai é impaciente fala, por que sim? Por que não? Né? A gente pode ter ouvido Eu isso. eu não gosto de dar Não, esse tipo de isso não tem. resposta pro Não, meu isso é. filho. Não, exatamente. Isso é o que eu tô falando que não é bacana. Por que sim? Por que não? Eu chamo a atenção de quem fala isso pro meu filho. Não fale, Exatamente. Não, e explica. não permita, exatamente. Porque Ah, isso, Antônio, você está super certo. Porque isso cria bloqueios para que vão reverberar na vida adulta dele. Ele vai ser uma pessoa que não vai saber questionar as coisas. Ele não vai ter criatividade, ele vai ter bloqueio de aprendizagem, ele vai ter vários tipos de bloqueio. Por quê? Porque quando de repente ele é criança, sabe aquela frase que todo mundo escuta quando é pequeno? Ai, não inventa moda, não, menino. Você inventa muita moda. Isso aí, você faz um bloqueio de criatividade na pessoa, você sabe, né? hum, Se a gente escuta essa frase quando a gente é criança, e ó, Antônio inventa hum, muita moda. Inventa não. Sabe os bloqueios, Antônio? Vou falar. Depois na vida ah, adulta, pra gente tirar, dar um trabalho. dá sim. O Breno tem umas perguntas aqui, vamos responder. Ele fala assim: como não Ah, se portar diante dos filhos? E como se portar na verdade? Vamos lá. Eu vou responder e depois o Antônio contribui também. É, O resumo dessas duas perguntas é um só. Você precisa ser aquilo que você realmente acredita. Você precisa ser os valores que você carrega. E quando a gente tem filho, Antônio, a gente tem que pensar. Às vezes a gente tem filho e não pensa. Quais são os valores que eu acredito? Qual é a base que eu quero construir na minha família? O que eu quero passar para o meu filho? Eu quero passar para ele amor, segurança, cuidado? Eu quero passar autorresponsabilidade? Eu quero passar o quê? Eu quero passar o meu medo para ele. Eu sou medrosa, quero que ele fique medroso igual a mim. O que eu quero passar? Então, quando a gente começa a refletir nos valores que a gente quer construir na nossa família, a gente tem que entender que a gente tem que ser os próprios valores. E isso não é fácil, Antônio. Não é fácil. Isso dói. Porque quando a gente tem um filho, a gente bate de frente, sabe com quem? Com a criança que a gente foi, com a criança interior. E essa criança, em muitos momentos, ela tá ferida. Ela teve coisas que ela não resolveu. Então a gente vai lá na nossa infância. Você pode perguntar para todo mundo que tem filho, que tá aqui nessa live. O pessoal que concorda, vai botando joinha, coração e fala se eu não tô certa. Quando a gente tem filho, a primeira coisa que acontece, parece que a gente volta assim, ó, pum, você voltou lá. E você começa a enfrentar, às vezes, coisas que você não queria enfrentar. Porque você percebe que você acessa essa criança interior. E se você não perceber essa criança que você foi, você não consegue mudar o que você precisa para passar para o seu filho. Então a questão é, o resumo é, a gente não tem que ficar, às vezes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar isso, eu não tenho que falar, achando que também tem que ser um robô, né? Tem que ler um livro e seguir a instrução ali. Porque tem uma frase que fala o seguinte: quem vive por princípio não precisa ficar seguindo regra. 5 coisas para fazer, 5 coisas para não fazer, 15 coisas para fazer. Pô, não dá para ver assim, senão a gente fica enlouquecido. A questão é, quais são os meus princípios? Se eu viver pelos meus princípios, eu não vou precisar ficar me importando com como portar, como não portar, qual é ré, qual não é, porque eu vou ser o princípio. Você entende a profundidade disso? Não, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte: o pai e a mãe precisam fazer um trabalho profundo de autoconhecimento para eles poderem melhorar como pai e mãe. Você não se comporta corretamente diante de uma determinada situação, dentro de um determinado contexto. Alex Finizola, seja bem-vindo, meu amigo. Você como pai ou como mãe, você não se comporta de uma determinada maneira numa situação XYZ. Mas você quer se comportar, porque você quer que o teu filho copie essa situação sua, esse teu comportamento nessa situação. Como é que você vai mudar isso? Mergulhando no autoconhecimento, Exatamente. mergulhando num programa onde você possa mudar seus hábitos. Aí você vai ser aquela mudança, que você vai ser aquele comportamento que você quer que o seu filho também seja. Então isso é muito Exatamente. bom. Bárbara, só aproveitando aqui, falar bem rapidamente, para quem quiser, no final da live, me manda uma mensagem no direct,
que eu vou oferecer uma sessão de mentoria gratuita para duas pessoas que tiverem assistindo essa live voltado para empresas familiares. Se você é herdeiro, fundador de empresa familiar, filho, pai, trabalha com a sua família e empresa, me manda aí uma mensagem no final, ou então no meu celular, eu vou deixar meu número de celular aqui que a gente combina. Tá bom, pessoal? Então fica com essa mentoria aí gratuita para quem estiver participando aí da nossa live. Diogo, Com seja bem-vindo. certeza. Muito bem-vindo todos que estão aqui. Então, Antônio, complementando a sua fala em relação à questão do autoconhecimento, uma coisa que a gente encara muito quando a gente atende as famílias é o seguinte: os pais, eles vêm com muitos questionamentos, né? O que eu faço, Bárbara? O que eu não faço? Como é que eu lido? Como é que eu faço? Eles querem receitas prontas. Eles querem a pílula mágica para resolver suas famílias. Mas, na verdade, a gente começa a entender que a questão é mais profunda. Por quê? Porque antes do Antônio ser, né, um pai, antes da Bárbara ser uma mãe, antes de você que está nessa live ser um pai, uma mãe, um esposo, você é uma pessoa. E às vezes a gente não tem essa identidade muito firmada. Então a gente não sabe, a gente tem uma autoimagem distorcida, a gente tem bloqueios emocionais lá da nossa infância que a gente não curou ainda. Então, na verdade, a gente quer uma receita mágica para lidar com o nosso filho, para lidar com o nosso cônjuge, para restaurar o nosso casamento. E na verdade, a gente mesmo, sabe? A gente com a gente mesmo ainda não se Uhum. resolveu. E quando a gente entende que a gente primeiro é um indivíduo, né? Antes de ser uma mãe, antes de ser uma esposa, eu sou a Bárbara. Então, como que é a Bárbara? Quais são as questões que a Bárbara ainda não resolveu e que refletem como ela cria a filha dela e que refletem como ela lida com o marido? Então, realmente o que você falou, o termo é bem interessante. É Uhum. uma viagem profunda para dentro de você que não tem fim. E você começa Eu a vou te falar uma coisa. perceber, né, tudo Ó, isso. Bárbara, eu vou te dar um exemplo sensacional que aconteceu comigo e com meu filho. Aham. O meu filho é muito comum quando a criança é miudinha, ela come de tudo, inclusive aquelas verduras e legumes que Sim, 99% das que ninguém pessoas não come. gostam. Aí, aí tem gente que diz, mas criança quando cresce não come mais isso, é fácil enganar quando é pequenininha. Beleza, mas o meu filho continuou comendo pelo menos brócolis e couve-flor. Que bom. Brócolis, brócolis, Aham. couve-flor. São as verduras menos preferidas das pessoas. Agora, por que que ele come? Porque ele me vê comendo. E não apenas ele passou a Exatamente. comer essas verduras. Glauco, meu amigo, seja muito bem-vindo aí. Saudade de você, cara. E ele não apenas passou a comer brócolis e couve-flor. Ele só comia isso, ele só comeu essa verdura durante um ano e pouco. Depois ele passou a gostar de outras também, como cenoura, chuchu e Aham. para outra, abobrinha. Ele começou a comer porque eu como. Aí eu digo para ele, "Olha, papai está comendo, você também pode comer." Parece que isso dá um impulso nele, sabe, no garoto, para ele ir lá e fazer Exatamente. acontecer. Porque eles modelam, né? Hoje, minha filha tirou uma foto muito linda com meu marido, ele botou boné e ela quis botar também. Ela falou, papai, eu coloquei o boné igual você, bota o boné pra eu ficar, sabe, linda assim. Ela falando, ela tem 2 aninhos e ela modelando ele. Na verdade, os filhos modelam a gente o tempo inteiro. Então, assim, e isso, Antônio, quando a gente entende a potência que isso tem, a gente percebe o quanto a gente pode realmente potencializar nossos filhos para serem 10 vezes melhores do que a gente, igual eu falei no início, né? Então é esse legado que a gente tem que deixar com o que a gente faz. E eu vou falar para você, e ele come o brócolis, Antônio, nem é muito porque você fala, não. Ele come porque ele vê você comendo. Se você falasse para ele todo dia, filho, você tem que comer brócolis, você explicasse as vitaminas, desse uma aula para ele de brócolis, e ele nunca tivesse visto você comer um brócolis, eu vou falar para você, ele não comeria brócolis. Entendeu? Ah, Porque é o que eles isso veem mesmo. a gente vivendo, não é o que a gente fala. E isso reflete totalmente, né, nas empresas familiares, que é o ramo que você trabalha. Como que os filhos, né, que vocês estão aqui nos assistindo agora, e vocês querem, né, que a empresa seja uma empresa familiar, vocês têm essa vontade, como que os filhos veem vocês trabalhando?
Como é que eles sentem a energia quando vocês chegam em casa? O que que vocês passam para ele? Mais do que vocês falam. Ao invés de falar assim, ó, você tá crescendo, vai ter que herdar a empresa da família. Ó, papai tá trabalhando duro para deixar tudo para você. Sabe? São essas falas assim pesadas, né? Essas falas mais arbitrárias, ou ele vê realmente um legado, sabe, como se fosse passar um bastão, né? Uma coisa assim, tipo, que tem que ser incrível, não tem que ser uma coisa forçada. Então, assim, o que que eles veem você vivendo? Muito mais do que o que vocês falam, né? O que vocês realmente vivem. E assim, mas só para quem entrou depois, pessoal, cliquem aqui Aham. no canto direito para bombar aí a nossa live aí no Instagram, um aviãozinho aqui no meio do Com aparelho, certeza, vamos compartilhe lá. aí para trazer as pessoas para cá e façam aí as perguntas, os comentários de vocês, que é o maior prazer falar. Numa empresa familiar, geralmente a gente tem como mentor Com certeza. os pais. E a realidade numa empresa familiar é igual de uma família nesse ponto aí que você está tocando. A melhor maneira de você ensinar liderança, de você ensinar vendas, de você ensinar como você se relaciona com o cliente, é você mostrando isso na prática, muito mais do que você falando. O walk the talk, que a gente falou aqui no início, também é totalmente verdadeiro dentro das empresas familiares. Então, assim, tem aquela questão da projeção, né, Bárbara? Você projeta Uhum. nos filhos aquilo que você gostaria de ter sido, mas O que você você não não conseguiu foi. ser. Isso é Então, muito assim, complicado. o pai às vezes diz assim para o meu filho, o cara tem uma baita de uma empresa, às vezes ele diz assim, eu gostaria que o meu filho tivesse certas coisas que eu não tive. Aí coloca o Uhum. filho nos melhores restaurantes, com viagens, carro, ou seja, tudo Uhum. voltado para bens materiais. Eu costumo dizer o seguinte, dê tudo para o seu filho que você não teve, mas Uhum. de sentimentos e emoções. Se você não teve sentimento de amor na sua infância, então dê para ele. Se você não teve uma emoção de se sentir feliz fazendo coisas simples como ir para o parquinho, proporcione isso para o seu filho. Mas a frase pura e simples, eu tenho que dar para o meu filho aquilo que eu não tive na infância, isso remete a bens materiais. Não Remete. foque nisso, foque em emoções e sentimentos. E geralmente esses pais, vou falar uma coisa ainda mais profunda. Isso já é profundo, né? Só pra gente ainda complementar. Geralmente os pais usando essa frase, eles ficam a vida inteira longe dos filhos com essa justificativa. Eu tô fazendo o meu melhor, eu trabalho 20 horas por dia, 15 horas por dia para dar o que eu não tive. E eles apoiam nessa frase para justificar a ausência na família. E depois, quando esses filhos crescem e estão totalmente desconectados, eles ainda reclamam e falam assim: nossa, eu fiz tanto pelo meu filho e hoje meu filho não me deu valor. Mas na verdade, o que você demonstrou para ele? O que você deu para ele? Você deu o que você não tinha de bens materiais ou você deu o seu maior bem, que era a sua atenção, que era o seu tempo? O maior ativo do mundo não é dinheiro, é atenção. É, Atenção é o o maior ativo do mundo. às vezes o cara cria um Exatamente. império Ele criou um império empresarial. para deixar para a família, só que para criar esse império, ele destruiu a família. Aí agora a gente pensa, isso tem sentido? Né? E a intenção pode ter até sido, no fundo, de alguma forma genuína, mas ele foi inocente, não sei, ou influenciado por questões também da vida. Mas as pessoas que estão ouvindo essa live aqui, têm oportunidade de ouvir essa mensagem, devem refletir sobre isso, sabe, Antônio? O que eu quero Tem deixar uma para minha frase, família? Eu quero deixar um império onde vai estar todo mundo depois separado no final e cheio de dinheiro, ou eu quero deixar realmente um reinado, né? Que é diferente de império. tem uma frase que eu adoro, que se diz assim: sucesso profissional não justifica fracasso familiar. Eu não sei quem é o autor dessa Exatamente. frase. Você sabe quem foi que criou essa frase? Não sei, mas é uma frase muito bacana, eu gostei Pois muito. é, eu queria saber. Eu vou até fazer uma postagem sobre essa frase, tá? Tá aqui na minha Aham. programação de posts para eu fazer nos próximos dias nas redes sociais. Eu vou ter que colocar lá, autor desconhecido, eu não colocar nada. É, Enfim, porque isso é muito pertinente à empresa familiar. Agora, tem muito. uma, agora, tem uma questão que é assim, é relativa. Eita, me congelou aí no Instagram. Uhum. Congelou aí para você? A sua internet dá. Eu tô te ouvindo. Acho que agora voltou.
Voltou? Você tá sem som. Bárbara, Voltou, voltou. eu tô sem som? Voltou? Voltou, voltou. Você ficou um Tá me pouco sem som. ouvindo? Voltou. Pode falar. Tô Agora, ouvindo. tem uma situação que ela é muito importante numa empresa familiar, que às vezes o filho, ele briga com o pai porque o pai foi ausente. Aí eu Sim. falo uma coisa, Bárbara, que faz muito sentido para um herdeiro de empresa familiar. Eu digo para ele o seguinte: Uhum. o seu pai, quando ele construiu a empresa, ele tinha alguém de inteira confiança dele para delegar a sua educação, que foi a sua mãe. Confiança dele. Só que Uhum. para construir a empresa, ele não tinha ninguém. Às vezes ele era sozinho, ou mesmo quando ele tinha sócio, ele não ia confiar 100% no sócio nunca para construir essa empresa. E Uhum. outra coisa, a empresa era a única opção dele de prover o sustento da família. Se Sim. não tivesse empresa, não teria nem comida no seu prato. E outra coisa, uma maneira do pai demonstrar o amor para você é trabalhando. Mas eu acho um absurdo meu pai demonstrar um amor desses. Não importa, cada pessoa demonstra o amor do seu De uma jeito. forma. Se o seu pai demonstrou amor sendo ausente da sua vida e trabalhando na empresa, é porque ele achava que estar na empresa, dando o suor, o sangue e as lágrimas dele, era muito mais importante do que ele estar dentro de casa brincando com você. Porque não conseguir pagar as contas doía tanto nele que ele não ia se sentir um bom pai de prover para você essas coisas. Uhum. Acho que travou de novo. Tá congelando um pouquinho, Não Antônio. deu para ouvir até o final o áudio, não, né? Até o final, O eu João acho que Ferreira só falou que faltou ouviu a última palavrinha, mas eu entendi a ideia que você falou, assim, da gente reconhecer que o outro tem diferentes formas de prover o amor. E isso me remeteu a uma coisa interessante. Há um livro do Gary Chapman, que é um livro best-seller no mundo, né, em termos de relacionamento, que é o livro As Cinco Linguagens do Amor. Então, existem cinco linguagens do amor. Uma pessoa, a linguagem do amor é tempo de qualidade. É o tempo que ela passa com a outra. Para outra pessoa, é palavras de afirmação. Ela precisa ouvir elogios, ela precisa ouvir palavras encorajadoras. Para outra pessoa, são atos de serviço. Amar é servir, é ajudar, é fazer alguma tarefa. Para outra pessoa, amar é dar presentes, é receber algum tipo de lembrança. E para outra pessoa, pode ser um toque físico, ela precisa ser abraçada, precisa ser beijada, né? Ter de fato toque físico. Então, cada pessoa, dentro dessas cinco linguagens, são as cinco linguagens meio que universais. E cada pessoa tem a sua linguagem. Pode ter mais de uma, mas tem uma sempre que é um pouquinho mais forte. Então, às vezes, a linguagem desse pai que ficou, né, dando o seu, igual você falou, deu o seu suor, o seu sangue, as suas lágrimas naquela empresa para dar para a família o sustento. A linguagem do amor dele talvez seja uma linguagem de servir, de prover, porque para ele aquilo era amar. E de repente para o filho a linguagem era tempo de qualidade. Então quando a gente entende qual é a linguagem um do outro, a gente consegue reconhecer e honrar o que o outro fez também de uma certa forma, né? É claro que também isso não tem a ver com negligência, né? De só dar o sustento e não ter a conexão. A gente não está falando sobre isso. Mas assim, a gente tem que entender essas linguagens. E aí a gente consegue, inclusive, se curar de muita coisa. E curar muitas famílias que às vezes têm essas mágoas, sabe, Antônio, de muitos anos. De filhos que já estão crescidos, de filhos que já estão adultos e que não perdoaram os pais até hoje por conta dessas questões, sobretudo, né, de anos passados, né, de épocas que as coisas também eram mais difíceis, né, que a vida era mais complicada. Então, ou mais fácil, dependendo do ponto de vista, mas enfim, em termos de trabalho, né, em termos de tecnologia, as coisas eram muito diferentes. Então, existe muito rancor aí nas famílias porque elas não entendem essas diferentes linguagens do amor. Com certeza, cada um demonstra o seu amor. É porque a gente tem a tendência também de projetar nos outros o que a gente gostaria que os outros fossem para a gente. Existe esse tipo de projeção. Não queira que os outros sejam do jeito que você quer. Deixa os outros serem. Porque senão não vai ser natural, vai ser artificial. Senão não vai ser genuíno, vai ser forçado. Então Com relaxa, certeza. deixa isso para lá
e bola para frente. Meu pai trabalhava pra caramba e depois eu fui entender. Meu pai chegou a trabalhar 16 horas por dia dando aula. Sempre falar no tempo para preparar aula, corrigir prova. Era demais. Pegava ônibus ia para o interior da aula, voltava, dava aula na Uhum. capital. Era uma loucura. Então, assim, isso antes de eu nascer. Mas depois que ele nasceu, ele já tinha um colégio. Mas mesmo assim, tinha que... Era a fase inicial do colégio. Todo mundo que é empresário sabe que o É. início é muito trabalho duro, é muita dedicação. E era um motivo a mais pelo qual ele me levava para o colégio dele, que eu ia desde os 7 anos de idade lá para a escola dele. E eu achava o máximo estar lá, como eu já comentei. Então, bola para frente Com e vamos tocar certeza. nossa vida. É reconhecer as coisas e honrar também, né? Honrar a nossa história, né? Honrar as coisas que a gente passou, honrar o que as pessoas fizeram por nós de alguma forma. Isso ajuda muito, isso é muito importante. Isso. Agora, vamos falar de dois dos desafios mais comuns nas empresas familiares. Mistura Uhum. de assuntos pessoais e profissionais e resistência a mudanças. Aham. Porque se fala muito hoje de inovação, você falou aí de criatividade. Toda inovação é fruto de uma criatividade, mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Mas hoje você fala muito de inovar, inovar, inovar. E é o que o herdeiro mais gosta de fazer, é inovar. Mas às vezes a resistência a mudanças numa empresa familiar, Bárbara, é difícil. Para dar uma A ideia numa resistência empresa por parte dos familiar, colaboradores que você está falando? não, dá uma ideia por parte dos filhos. Uhum. Dá uma ideia por parte dos filhos e principalmente essa ideia de um dos filhos ser implementada na empresa familiar, às vezes é um parto de tão complexo que é, porque os Aham. pais pensam assim, para que mudar se a gente vai Tá fazer tudo sempre, bem. a gente sempre fez desse jeito, aí foi como tu falou aí, são gerações diferentes de épocas diferentes. Verdade. Quando a gente entende esses dois contextos, vou falar primeiro do último, que foi agora esse da mudança. O que que a gente tem que pensar? Quando a gente quer chegar a um lugar onde a gente nunca chegou, a gente tem que fazer uma coisa que a gente nunca fez. Então, assim, para as pessoas que são mais velhas, entender isso é uma coisa que não é tão fácil. Então, assim, a dica é sabedoria, paciência, é você mostrar para o outro, e não é nada de maneira impositiva, né, de maneira arbitrária, porque isso vai aumentar a resistência. Então, o caminho para isso, o Antônio, é o diálogo mesmo. É você mostrar para o outro que pode ficar ainda melhor, que já está bom. Porque sabe o que acontece também com a pessoa que é resistente a essa mudança? Porque ela acha que lá no interior dela, lá no inconsciente dela, é como se o outro falasse que o que ela fez não tá bom. Então ela sente que é um ataque à identidade dela. Tipo assim, ela se sente. Ela leva meio que pro lado pessoal, de maneira inconsciente. Porque ela pensa assim, nossa, ele quer vir aqui e quer mudar tudo, quer tirar isso aqui do lugar, mas eu botei isso aqui do lugar. Então, sabe? E a pessoa se apega àquilo como se fizesse parte dela. Então, se a pessoa mudar, parece que tá mudando, que tá tirando ela, entendeu? O que a pessoa sente, no fundo? Por isso que tem a resistência Parece que também. tá tirando uma marca registrada dela. Se tirar Exatamente. isso, tu tá tirando um pedaço de mim. Exatamente. E isso faz a pessoa ter essa resistência à mudança, porque ela acha que a mudança vai tirar o que ela fez, vai tirar o crédito e vai. É como se destruísse tudo que ela fez. Ela não entende que vai melhorar o que ela fez. Ela entende que vai destruir tudo e botar outro no lugar. Então, quando tem esse tipo de conversa, quando a pessoa entende que ela está aprimorando, que ela está complementando e não substituindo, a transição pode ser um pouco mais leve. Entendi. E uma outra questão muito comum, um desafio muito importante dentro das empresas familiares é a mistura de assuntos pessoais e profissionais. Eu lembro uma Ah, vez que isso é minutos antes demais. de começar uma reunião importante na empresa do meu pai, assim, meu pai teve um colégio, depois os sócios tiveram uma faculdade e tempo Uhum. depois eles venderam a faculdade. Mas tanto no colégio quanto na faculdade teve uma vez que a gente teve uma reunião que era para decidir lá uma coisa muito importante na empresa, era uma coisa bem importante mesmo o assunto. Uhum. A gente, minutos antes da reunião conversar, minutos antes da reunião começar, a gente estava conversando sobre um assunto que era referente a um churrasco que ia acontecer no final de semana, que era para celebrar o aniversário de um primo nosso.
Olha Então, aqui. assim, a Aham. gente deveria estar focado na reunião, mas a gente estava ali tagarelando. É, isso acontece. Nesse exemplo aí que você deu do churrasco, foi uma coisa até bacana, né? Uma confraternização, tal, tirou um pouco do foco, mas não foi nada tão assim trágico. Mas imagina se fosse, por exemplo, uma briga que tivesse acontecido nesse churrasco. E isso fosse pra lá Não, depois. não, mas eu digo assim, a minha situação não chegou a ser um conflito, mas era uma reunião de Aham. extrema importância, E porque tirou o foco total de tudo. a gente tinha que estar focado ali. A gente estava falando de Aham. coisas de terceiros, enfim, E isso acaba diminuindo a produtividade, né? Porque diminui a produtividade. Vocês diminuiu. poderiam estar produzindo e você tira o foco e você fica improdutivo, né? Então é realmente separar as duas coisas, né? Isso realmente é muito importante. A gente criar, né, os dois ambientes como se fossem realmente distintos. E ter essas posturas diferenciadas, né? Em casa e na empresa. Mas é impossível evitar misturar sempre assuntos pessoais e profissionais. O que Vai dá para misturar, fazer né? é minimizar ao máximo. Minimizar. Dá para blindar a empresa com algumas dicas simples. Uhum. Dentro de casa também, tipo assim, olha, o jantar está pronto. Agora vamos combinar o seguinte: nada sobre empresa. Se alguém começar a falar de empresa, bora bater o garfo no prato Aham. para fazer barulho, para abafar a voz da Criar uns pessoa. códigozinhos, né? Criar uns É, sinais. a Isso é pessoa, muito bacana. você E uma coisa é isso, legal porque também a que pessoa pode está minimizar isso é inconveniente. fazer reuniões de família. Aham. Como é? Fazer Fala reuniões aí de dessa família, questão. porque vou dar uma dica do que é reunião de família. É assim, a gente faz as reuniões de família, elas acontecem para resolver, não só resolver problema da família, mas para fazer acordos para que os problemas não venham. No caso, em relação à família, não é reunião de empresa. Igual a reunião da empresa, tipo, a gente tem reunião na empresa, sei lá, toda segunda-feira é uma reunião de planejamento na empresa. Beleza, aí lá vai falar coisa da empresa, vai ter que ser produtivo, não tirar o foco, não falar do churrasco da casa do primo, não falar, né? Tentar focar ali o máximo na produtividade. Agora, como seriam as reuniões da família? As questões familiares, elas são discutidas nessa reunião e é bom que a gente sempre orienta a fazer, né? Não fazer momentos de refeição para que não tire o foco, porque assim, para realmente parar, não estar com o celular na mão, não ter distração, porque até a refeição pode ser uma distração. Se você vai conversar na hora de jantar, mas aí não, tem que ser um foco realmente total. Pode começar com uma vez por semana, então se tiver dificuldade a cada 15 dias. E naquele momento ali, as pessoas estarem conversando sobre as coisas que estão acontecendo na casa. E não só sobre conflitos. E se tiver conflito, buscar a solução juntos, mas antes disso, criar acordos. Acordos que vão fazer as pessoas viverem em mais harmonia. Então, uma dica bacana, se a gente fizer essas reuniões e implementar isso nas famílias, esses assuntos não vão precisar ir para a empresa, porque eles vão ser resolvidos nas reuniões de família, que a gente faz para resolver assuntos de família, e não assuntos da empresa também, não pode. Né? São as reuniões de família e as reuniões da empresa, que aí vai ficar bem bacana. Com certeza. Vamos começar a finalizar aqui a nossa live, É, porque o horário são já, cinco já minutos só. avançou. Uhum. É isso aí. Daqui a pouquinho o Instagram manda mensagem aqui com os 2 minutinhos faltando. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês hoje na live. Quem quiser aí depois, entre em contato comigo no direct. Eu vou deixar aqui também no meu celular. Tem uma sessão de mentoria gratuita voltada para a gestão e comportamento dentro das empresas familiares. Se você quiser alguma coisa fora da família, fora da empresa e na família, contrate aí a Bárbara. Muito Com obrigado certeza, pela só vir no presença de todo direct. mundo. Obrigado pela presença de todo mundo. Bárbara, obrigado por ter aceitado o meu convite. E fique à Nada. vontade aí para fazer suas considerações finais. As minhas últimas palavras são as seguintes: as pessoas, na sua essência, elas buscam por duas coisas: aceitação e pertencimento. Então, elas querem pertencer e querem ser aceitas. Então, comece primeiro implantando isso dentro da sua casa, fazendo as pessoas que vivem com você se sentirem aceitas e se sentirem pertencendo àquele ambiente. E com certeza isso vai, né, ser uma consequência muito positiva na sua empresa. E que você leve também isso para os seus funcionários, né, para as pessoas que estão ali. Elas têm que se sentir pertencendo àquele lugar, pertencendo àquela instituição. E quando as pessoas têm esse senso de pertencimento assim preenchido, elas se desenvolvem em sua plenitude. Então essa dica realmente é muito bacana É para a gente isso aí. finalizar. Muito bacana. Pessoal,
Um beijo no coração de todo mundo aí. Um grande abraço, boa noite. Fique em paz. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.